Fala, nação rubro-negra! Clima de decisão no Rio de Janeiro. Domingo é dia de clássico eliminatório, é dia de tirar o fôlego, é dia de tudo ou nada. Clássico decisivo. Botafogo de Futebol e Regatas versus Clube de Regatas do Flamengo. O Flamengo encara o Botafogo pelas quartas de final do Campeonato Carioca 2026 no Newton Santos, e quem vencer avança para a semifinal. Empate, a vaga vai para os critérios do regulamento. Hoje eu vou trazer onde assistir, prováveis escalações, desfalques, análise tática, retrospecto histórico e o meu palpite final. Então já deixa o like e bora para esse jogão. O palco da 4. O jogo acontece no estádio Newton Santos, o famoso Newtão, às 17h30, horário de Brasília. Clássico eliminatório muda tudo. Não importa momento, tabela ou favoritismo, é decisão. E decisão mexe com o emocional. Situação do Botafogo. O Botafogo terminou líder do Grupo B da Taça Guanabara, mas chega pressionado. O técnico Martim Anselmi tem problemas. Lesionados: Bastos, Cris Ramos, Caio Pantaleão, Marçal, Ponte e Santi Rodrigues. Suspensos: Marquinhos e Alan. Dúvida: Danilo. Pode poupar jogadores por causa da pré-Libertadores. Provável Botafogo: Neto, Ítalo, Newton e Barbosa. Vitinho, Arthur Novaes, Wallace Davi e Alex Telles. Vialba ou Matheus Martins, Natan Fernandes e Arthur Cabral. O que isso mostra? Um time mexido, com desfalques importantes e possível foco dividido. E clássico com foco dividido costuma custar caro. Situação do Flamengo. O Flamengo chega mais estável. O técnico Felipe Luiz pode fazer ajustes estratégicos, mas o cenário é melhor. Fora, Saul e Jorginho. Em avaliação, Varela e Luiz Araújo. Provável Flamengo: Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz ou Vitão, Léo Pereira, Alexandro ou Ayrton Lucas, Pulgar, Everton Araújo, Arrascaeta, Paquetá, Cebolinha ou Samulino e Pedro. Aqui tem ponto importante. Arrascaeta e Paquetá juntos aumentam criatividade. Pedro vive grande fase. Defesa mais organizada nas últimas partidas. Mesmo jogando fora, o Flamengo chega mais equilibrado. Histórico do clássico. São 353 confrontos na história, 132 vitórias do Flamengo, 107 vitórias do Botafogo, 114 empates. O Flamengo leva a vantagem geral. E nos últimos confrontos, o rubro-negro tem sido superior, incluindo a vitória por 3-0 no Brasileirão de 2025. Clássico tem história, mas momento pesa. E hoje o momento é do Flamengo. Vamos analisar o jogo. Flamengo: mais posse de bola, rápidas com Cebolinha, Arrascaeta organizando, Pedro como referência. Botafogo: bolas longas para Arthur Cabral, explorar erros do Flamengo. Se o Flamengo controlar o meio-campo com Pulgar e Everton Araújo, o jogo tende a ficar sob controle. O perigo é o emocional. Clássico é detalhe. Fator momento. Botafogo vem de sequência irregular. Flamengo está a 3 jogos sem perder. Confiança muda clássico. E quando o Flamengo entra confiante, normalmente decide. Palpite final. Jogo equilibrado. Pressão da torcida do Botafogo, mas o Flamengo vive momento melhor. Meu palpite: Botafogo 1-2 Flamengo. Gol decisivo no segundo tempo e classificação rubro-negra. E aí, nação? Você acha que o Mengão confirma o favoritismo ou o clássico é imprevisível? Comenta aqui seu placar. Se você quer acompanhar tudo sobre o Flamengo, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like, porque domingo é dia de decisão, e decisão é com o Mengão. O Flamengo mostrou mais uma vez que não está para brincadeira no mercado. O Atlético Mineiro tentou levar o Luiz Araújo com uma proposta milionária, mas recebeu um não direto da Gávea. Flamengo bate o pé e diz não ao Atlético Mineiro por Luiz Araújo. 5 milhões de euros na mesa, cerca de 31 milhões de reais. E mesmo assim o Mengão nem quis conversa.
Hoje eu vou te contar todos os bastidores dessa negociação, o motivo da recusa, o que pensa o jogador, o planejamento para 2026 e ainda falar do clássico contra o Botafogo que pode marcar o retorno do camisa 7. Fica até o final porque tem detalhe importante sobre o mercado do Galo e o que isso significa para o Flamengo. A proposta do Atlético Mineiro. O Flamengo recebeu uma investida oficial do Atlético Mineiro por Luiz Araújo. A proposta foi clara: 5 milhões de euros, aproximadamente 31 milhões de reais. Oferta formalizada. E sabe qual foi a resposta da diretoria rubro-negra? Não. Sem contraproposta, sem abrir negociação, sem leilão. O entendimento dentro da Gávea é simples. Luiz Araújo não está à venda nesta janela. Mesmo com a saída de Jorge Sampaoli, que teria participado da indicação do jogador ao Galo, o Atlético continuou insistindo. Mas o Flamengo foi firme. Por que o Flamengo não vende? Nos bastidores, o posicionamento é muito claro. Luiz Araújo faz parte do planejamento esportivo para 2026. Não é apenas um jogador de elenco, ele é considerado peça estratégica. Vamos olhar os números. 151 jogos desde 2023. 23 gols, 20 assistências. Para um ponta que muitas vezes entra no segundo tempo, são números extremamente relevantes. Ele é aquele jogador que muda o ritmo da partida, dá profundidade, parte para cima, decide em jogos grandes. E detalhe importante, o camisa 7 tem 29 anos, está no auge físico e técnico. O Flamengo entende que vender agora seria enfraquecer o elenco num momento decisivo da temporada. O que pensa o jogador? Segundo informações de bastidores, representantes do atleta viram com bons olhos o projeto apresentado pelo Atlético Mineiro. Ou seja, o jogador não descartaria a possibilidade, mas ele também não forçou saída. Isso mostra profissionalismo. Luiz Araújo está focado no Flamengo e o clube deixou claro, ele continua. Situação física e retorno. Outro ponto importante, Luiz Araújo vinha se recuperando de um problema muscular na coxa direita. Agora, já voltou a treinar normalmente, está integrado ao elenco e pode ser opção no clássico. E que clássico! Clássico contra o Botafogo. O Flamengo enfrenta o Botafogo pelas quartas de final do Campeonato Carioca. Estádio Newton Santos. Clássico decisivo. E imagina o cenário. Luiz Araújo volta justamente num jogo grande, num clássico, num mata-mata. Isso aumenta ainda mais a importância dele no elenco. Atlético Mineiro ativo no mercado. O Atlético Mineiro está sendo agressivo nesta janela. O clube já anunciou Vitor Hugo, zagueiro, Renan Lodge, lateral esquerdo, Ângelo Preciado, lateral direito, Maicon, volante, Thomas Perez, volante, Vitor Hugo, meia, Alan Minda, atacante, Matheus Cassierra, atacante. O Galo está reformulando o elenco e buscava Luiz Araújo como peça importante, mas esbarrou na resistência do Flamengo. Isso mostra uma coisa: o mercado nacional sabe que o elenco do Flamengo é forte e quer tirar peças importantes. Mensagem do Flamengo ao mercado. A recusa não é apenas sobre dinheiro, é sobre postura. O Flamengo manda um recado: não vende jogador importante no meio da temporada. Não aceita proposta abaixo do que considera justo. Não enfraquece o elenco por pressão externa. Isso fortalece o clube internamente, mostra planejamento, mostra convicção e, principalmente, mostra que o Flamengo pensa grande. E agora eu quero saber de você, nação. Você venderia Luiz Araújo por 5 milhões de euros? Ou o Flamengo fez certo em segurar? Comenta aqui embaixo, deixa o like, se inscreve no canal, porque o Mengão segue forte, segue estruturado e não se curva no mercado. Aqui é Flamengo, aqui é decisão. E aqui a gente fala a verdade. Tamo junto!
O Flamengo mostrou mais uma vez que não está para brincadeira no mercado. O Atlético Mineiro tentou levar o Luiz Araújo com uma proposta milionária, mas recebeu um não direto da Gávea. Flamengo bate o pé e diz não ao Atlético Mineiro por Luiz Araújo. 5 milhões de euros na mesa, cerca de 31 milhões de reais. E mesmo assim o Mengão nem quis conversa. Hoje eu vou te contar todos os bastidores dessa negociação, o motivo da recusa, o que pensa o jogador, o planejamento para 2026 e ainda falar do clássico contra o Botafogo que pode marcar o retorno do camisa 7. Fica até o final porque tem detalhe importante sobre o mercado do Galo e o que isso significa para o Flamengo. A proposta do Atlético Mineiro. O Flamengo recebeu uma investida oficial do Atlético Mineiro por Luiz Araújo. A proposta foi clara: 5 milhões de euros, aproximadamente 31 milhões de reais. Oferta formalizada. E sabe qual foi a resposta da diretoria rubro-negra? Não. Sem contraproposta, sem abrir negociação, sem leilão. O entendimento dentro da Gávea é simples. Luiz Araújo não está à venda nesta janela. Mesmo com a saída de Jorge Sampaoli, que teria participado da indicação do jogador ao Galo, o Atlético continuou insistindo. Mas o Flamengo foi firme. Bloco 3. Por que o Flamengo não vende? Nos bastidores, o posicionamento é muito claro. Luiz Araújo faz parte do planejamento esportivo para 2026. Não é apenas um jogador de elenco, ele é considerado peça estratégica. Vamos olhar os números. 151 jogos desde 2023, 23 gols, 20 assistências. Para um ponta que muitas vezes entra no segundo tempo, são números extremamente relevantes. Ele é aquele jogador que muda o ritmo da partida, dá profundidade, parte para cima, decide em jogos grandes. E detalhe importante, o camisa 7 tem 29 anos, está no auge físico e técnico. O Flamengo entende que vender agora seria enfraquecer o elenco num momento decisivo da temporada. O que pensa o jogador? Segundo informações de bastidores, representantes do atleta viram com bons olhos o projeto apresentado pelo Atlético Mineiro. Ou seja, o jogador não descartaria a possibilidade, mas ele também não forçou saída. Isso mostra profissionalismo. Luiz Araújo está focado no Flamengo e o clube deixou claro, ele continua. Situação física e retorno. Outro ponto importante. Luiz Araújo vinha se recuperando de um problema muscular na coxa direita. Agora, já voltou a treinar normalmente, está integrado ao elenco e pode ser opção no clássico. E que clássico! Clássico contra o Botafogo. 3 minutos. O Flamengo enfrenta o Botafogo pelas quartas de final do Campeonato Carioca. Estádio Newton Santos. Clássico decisivo. E imagina um cenário. Luiz Araújo volta justamente num jogo grande, num clássico, num mata-mata. Isso aumenta ainda mais a importância dele no elenco. Atlético Mineiro ativo no mercado. O Atlético Mineiro está sendo agressivo nesta janela. O clube já anunciou Vitor Hugo, zagueiro, Renan Lodge, lateral esquerdo, Ângelo Preciado, lateral direito, Maicon, volante, Thomas Perez, volante, Vitor Hugo, meia, Alan Minda, atacante, Matheus Cassierra, atacante. O Galo está reformulando o elenco e buscava Luiz Araújo como peça importante, mas esbarrou na resistência do Flamengo. Isso mostra uma coisa: o mercado nacional sabe que o elenco do Flamengo é forte e quer tirar peças importantes. Mensagem do Flamengo ao mercado. A recusa não é apenas sobre dinheiro, é sobre postura. O Flamengo manda um recado. Não vende jogador importante no meio da temporada. Não aceita proposta abaixo do que considera justo. Não enfraquece o elenco por pressão externa. Isso fortalece o clube internamente, mostra planejamento, mostra convicção e, principalmente, mostra que o Flamengo pensa grande. E agora eu quero saber de você, nação. Você venderia Luiz Araújo por 5 milhões de euros? Ou o Flamengo fez certo em segurar? Comenta aqui embaixo. Deixa o like, se inscreve no canal, porque o Mengão segue forte, segue estruturado e não se curva no mercado. Aqui é Flamengo, aqui é decisão e aqui a gente fala a verdade. Tamo junto!